Fala pessoal, sou Evandro Barros, fundador da Tec Mobile. Estou hoje aqui em mais um episódio do StarTech, o podcast da Tec Mobile. E hoje é um episódio muito feliz. Eu estou aqui com grandes amigos da N Soluções, uma empresa de tecnologia de Minas Gerais, mas que tem bons clientes e executa excelentes serviços no Brasil todo. E a proposta aqui é a gente trocar uma ideia, né? Bater um papo. Nós estávamos até falando aqui nos bastidores, né, Elton e Paulo, sobre a questão que a gente já ultrapassou a barreira dos negócios, né? A gente Sim. acabou se tornando realmente amigo de verdade. O Fernando Verdade. já teve a oportunidade de ir na minha casa, receber a família dele, que é adorável, e aí a proposta aqui é a gente bater um papo, né? Falar um pouco dessa relação tech, a gente conhecer um pouco mais sobre a N, né? Eu gostaria muito de dar visibilidade, dar luz aí para o excelente trabalho que vocês fazem para a tech também. Obrigado. Legal, então eu gostaria, Elton Valentini e Paulo Ribeiro, que vocês começassem se apresentando, falando das pessoas. Primeiro as pessoas, né? As pessoas vêm em primeiro lugar sempre. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A felicidade é nossa em dobro em estar aqui participando do podcast. Nesse dia que a gente está discutindo alguns assuntos, a gente vai também ter algumas visitas, alguns trabalhos além do podcast. Eu sou Elton Valentini, eu sou diretor da N Soluções, eu trabalho com tecnologia e transformação digital há mais de 20 anos e ao longo dessas 2 décadas aí tenho trabalhado com várias tecnologias de desenvolvimento de software, mas sempre com o objetivo de desmistificar a tecnologia, trazer a tecnologia para junto do negócio e fazer com que a tecnologia seja a ponte e o caminho mais rápido pelo qual o negócio vai chegar nos seus objetivos. Eu acho que a tecnologia por si só não muda nada, ela só muda quando ela transforma o negócio em algo melhor do que ele pode ser. Que legal. Esse é meu objetivo final. E aí, Paulo? Me apresentando, eu sou o Paulo Fernando Ribeiro, tenho mais de 20 anos de profissão na área de TI e eu diria que, enquanto profissional, o interessante é uma área que eu sempre gostei, da gente entender pessoas, como trabalham, que fluxo de trabalho é esse, e aí é de fato onde a gente entra. Porque tecnologia, a gente entende que no momento que a gente está, e principalmente com inteligência artificial, não é só tecnologia, é muito mais ação, adoção e trazer ela para dentro de casa e fazer acontecer. Que legal. Ótimo. O Elton acabou falando um pouco aí, né, sobre o objetivo da N, né, o que, Sim. que a N entrega, mas eu gostaria que vocês fossem ali mais específicos, mais diretos em relação ao que a N entrega pro cliente. Vou passar pro Paulo para ele falar, depois eu volto. Beleza, Porque legal. deixa ele falar do Tá bom. time, depois o diretor fala, né? Que senão vai falar que eu tô roubando. O que a N entrega hoje? Hoje o nosso diferencial, eu diria, é a gente estar dentro do cliente, e aí, como eu disse minutos atrás aqui, de fato a gente entender o cliente. A gente precisa entender como que esse cliente trabalha no dia a dia. Que processo, que tomada de decisão, o que suporta ele, principalmente tomada de decisão. E aí, uma vez que a gente tem isso, a gente está lá dentro, primeiro escolhendo as melhores pessoas para estar com ele. Isso faz total diferença. Quando o cliente percebe que tem um time lá que é parceiro, que entende ele e está junto, o jogo muda. Né? A gente consegue fazer entregas a cada 15 dias? Sim, mas quando a gente tem pessoas ali escolhidas para dar aquele fit com o cliente, a gente muda o jogo. Então eu diria que de largada, o que a N entrega é essa experiência junto com o cliente, entendendo muita necessidade e estando junto com ele no dia a dia. Acho que no dia a dia o que a gente mais faz é ouvir o cliente, estar junto com o cliente e internamente em equipe definir a melhor estratégia ali. Que legal. E de forma mais prática, né? Assim, a N surgiu como uma fábrica de software. Então, inicialmente a gente trabalhava só com desenvolvimento front-end. Porque antes de ter N Soluções, tanto eu quanto o Fernando, que você falou, né, meu irmão é meu sócio, a gente já trabalhava como consultores. Inclusive, nessa época, eu já trabalhava com o Paulo. Que legal. Lá no Banco Bradesco, a gente trabalhava juntos. Então, eu trabalhei em algumas instituições financeiras, eu era consultor e o Fernando também era consultor. A gente decidiu juntar, com alguns contratos que a gente fechou,
montar a N Soluções em 2011, né? Então a empresa aí está com 14 anos de mercado. A gente começou trabalhando com desenvolvimento front-end, que era aquela parte onde a gente criava aplicações bonitas, aplicações úteis, com muita acessibilidade, sempre com foco em acessibilidade e usabilidade. Só que as demandas dos clientes foram tantas que a gente começou a trabalhar em outras áreas do desenvolvimento. Então, a gente trabalhava com desenvolvimento front-end, veio várias demandas, a gente começou a trabalhar com desenvolvimento back-end, desenvolvimento de aplicativos. Então, a gente sempre foi adaptando a N Soluções às demandas do mercado e às necessidades dos clientes. Então, essa ponte aqui de outsourcing a gente sempre teve, desde o começo até hoje. A gente provê profissionais com habilidades específicas para as necessidades do cliente, sendo times nossos ou times do cliente em vários papéis. Então, gerentes de projetos, analistas de QA, desenvolvedores front-end, desenvolvedor full stack. Junto a isso, a gente tem trabalhado desde 2021, desde 2022, com uma outra frente, que é a frente de inovação em negócios, que foi uma das frentes que a gente também começou a trabalhar junto com a Tech, né, há alguns anos. Então, a gente trabalha com a imersão em negócios, a gente trabalha com programas de capacitação em AI e tecnologia, então a gente trabalha não só na parte de software e outsourcing, mas a gente tem todo um outro braço aqui, que é o braço de inovação em negócios, que tem 3 pilares dentro dele, que é o RPA, a inteligência artificial e os dados. Então, dentro disso a gente trabalha. Então, a gente trabalha dentro desse escopo de tecnologia, usando a tecnologia como um propulsor de negócio, seja provendo pessoas capacitadas, identificadas com a cultura do seu time, ou provendo inovação e dados e inteligência artificial para poder melhorar seus processos. Que legal. Bacana. Bom, vocês comentaram aí que vocês têm, ambos, né, têm mais de 20 anos de experiência, então além de entregar a idade, vocês também... Eu comecei novo, tá? Ah, entendi. Eu comecei com 5 anos. É que a água lá de Uberlândia também tem alguma coisa, né? Traz um pouco dessa água aí pra mim, cara, eu tô rodando de pneu murcho. No sol. Então... E claro também que isso revela que vocês têm muita experiência e já viram muitas transformações no mundo de tecnologia. Vocês acreditam que realmente a inteligência artificial é a grande revolução dos últimos anos em tecnologia? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. Nós estamos agora aqui, faz 3 anos que está disponível inteligência artificial em escala. Aí vamos pegar um dado aqui. Quando saiu a OpenAI, o ChatGPT, em 2022, novembro de 2022, para você fazer inferência de software, inferência de inteligência artificial, para 1 milhão de tokens, ia te custar $60. Agora, no final de 2025, o mesmo 1 milhão de tokens, quanto que te custa? 6 centavos de dólar. É uma redução de 99,9% do custo. E as capacidades da inteligência artificial de hoje são muito maiores do que daquela época. Então, quando você tem uma tecnologia tão poderosa a um custo tão baixo, você não tem nenhuma outra solução a não ser que essa tecnologia vá inundar a economia real. Então, não é a questão de se, é a questão de quando a inteligência artificial vai melhorar e mudar vários mercados. Então, sim, eu acredito até que a gente está na última geração de algumas profissões. É verdade. Não estou dizendo que todo mundo vai ficar desempregado, mas algumas profissões, inclusive na última geração de como nós conhecemos de desenvolvedores de software, engenheiros de software. Daqui 5 anos não vão ter mais engenheiros de software fazendo as mesmas ações que eles fazem hoje. Designers gráficos fazendo as mesmas coisas que eles fazem hoje e várias outras coisas. Então, sim, a inteligência artificial, com essa questão que ela tem de estar a um custo tão baixo e uma tecnologia tão poderosa, ela sim está caminhando para ser uma utilidade básica, assim como é a água e a energia. Então, o que você está querendo... Você quer complementar, Paulo, fazer algum Eu diria que, tipo, talvez seja o melhor momento para a gente estar vivo, né? Enquanto profissionais de histórico tecnologia. isso, não é verdade?
Porque não tem volta, Evandro. E a gente tem grandes desafios, né? A gente está falando aí de modelos muito matemáticos, né? Pensando em inteligência, mas que de fato estão entregando valor, né? Estão reduzindo toda essa jornada de trabalho manual. Mas a gente tem desafios interessantes para as lideranças, principalmente, que é o quê? O desafio já era liderar pessoas e a gente está numa era agêntica, né? Agentes de IA. E como é que você lidera pessoas e agentes? Porque essas coisas começam a se conversar. Então acho que eu traria esse contraponto. Legal. E isso acaba influenciando tudo, né? Como o Elton falou, a economia real, né? Desde a educação de base até as universidades, os negócios em si, né? A gente pode dizer então que nós estamos vivendo um momento histórico, né? Sim. O mundo nunca mais será o mesmo Não. depois desse período aqui que nós estamos vivendo. Dizem que é a nova revolução industrial. Vocês concordam com isso? Eu acho que é até mais do que a nova revolução industrial. É o surgimento do fogo, é o surgimento da eletricidade e o surgimento da inteligência artificial. Que legal. Sabe? Porque a revolução industrial foi melhorar o que já tinha. Sim, exato. Esse aqui é uma mudança de paradigma mesmo, porque está fazendo outras coisas, trazendo outras possibilidades que a gente não tinha. E muito mais rápido, muito mais barato. E lógico, traz alguns desafios, igual você falou mesmo. Qual conselho você daria para um jovem que vai fazer o vestibular agora? Que eu entreguei a idade, né? Na minha época era vestibular, mas é Enem. Tem os vestibulares ainda aí, né? Eu tô vivendo esse momento, né? Porque eu tenho um filho que acabou de fazer 18 anos e ele estava entre tecnologia e administração. Ele tem vontade de ter negócio e tal, e aí ele acabou falando, não, acho que eu vou realmente fazer administração. E eu conversando com ele, falei, olha, André, você precisa buscar um curso de administração não tradicional. Se você precisa olhar lá o currículo, né, a grade desse curso, se não tiver inteligência artificial, esqueça. Você não pode estudar nessa universidade porque ela está completamente desconectada da realidade. Então, esse foi um dos critérios, pelo menos para mim. Você acha que... bom, eu posso afirmar, né, considerando que vocês já comentaram aqui, que essa é uma orientação correta. Essa orientação vocês dariam também a todos os pais de jovens aí que estão nessa etapa de escolher uma universidade? Sim. Independente do curso. Independente do curso. Entendi. A questão é que, assim, complementando até o que você falou, o que eu não sei como vai ser, realmente não sei como vai ser, é o ingresso desses profissionais no mercado de trabalho. Não sei. Por quê? Porque, basicamente, vou trazer para a área de tecnologia. O que um desenvolvedor júnior, um estagiário fazia, hoje em dia, os modelos de IA já fazem para o desenvolvimento de software. Então, ou seja, o mercado ele existe para quem? Para quem já trilhou esse caminho e principalmente para quem já está usando essas ferramentas para ser mais produtivo. Não estou nem falando de vibe coding, que é uma outra coisa, mas é codificação com IA. Então, quem está usando IA para fazer codificação já está à frente. O cara que é novo aqui, que ele não tem tanto conhecimento, ele tem uma barreira de mercado enorme. Porque não vai ter a oportunidade para ele. Você pode reparar, vagas de estágios, vagas de júnior, pode pegar qualquer pesquisa do LinkedIn, da Indeed, caíram muito, justamente por isso. A tendência é cada vez mais cair. Então, assim, mesmo com essa preparação, eu não sei, isso eu falo para todas as profissões, como vai ser o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu me preocupo com isso, por quê? Porque a AN sempre teve a cultura de ser muito formadora. A gente sempre formou muito as pessoas. Só que hoje em dia, nem com essa cultura, eu tô vendo abertura para ter isso na minha empresa e tô vendo que o mercado tá refletindo isso também. Então, eu não sei como vai ser o ingresso dele. Não vai, assim, o cara é um administrador. Beleza, então antes tinha programa de trainee em banco, ele entrava no programa de trainee, ele entrava ali, ele ia começar a desenvolver a carreira dele de executivo. Ele tinha uma trilha que ele ia percorrer durante os próximos 20 anos ali, mas era um determinado caminho que ele iria fazer. Hoje em dia eu não sei como ele vai começar a carreira, quiçá desenvolvê-la, entendeu? Então, isso para mim é um momento assim que eu preocupo mesmo com, aí a gente falou de economia real, de sociedade como um todo, como é que vai ser isso? Como é que vai ficar essa dinâmica na sociedade? Porque até, pegando dado de pesquisa, teve só uma pesquisa da McKinsey semana passada, que
vou falar o número de cabeça aqui, mas acho que é isso mesmo. 57% dos trabalhos feitos hoje em dia pela população americana já poderiam ser substituídos pelas tecnologias de IA e automação que a gente tem hoje. Não precisa fazer mais nada, só precisava pegar e aplicar. Não precisa ter nenhuma outra desenvolvimento, nem nada. Só que, aí nesse mesmo artigo, ele coloca que a projeção é que em 2026, apenas 11% sejam substituídos. Por conta de prazo de adoção, confiança, outras coisas. Mas aí, ou seja, não é nem a tecnologia ter que evoluir mais. É o ser humano conseguir aplicar tudo que ele tem de tecnologia aqui. E aí, voltando para aquela questão do conselho para os pais, como é que um pai vai guiar um filho numa questão dessa? Eu penso que a única forma que tem é sendo honesto e transparente, falando, meu filho, eu não sei como vai ser o mercado daqui 5, 10 anos. A gente vai ter que descobrir junto. É melhor ele seguir essa onda, né? Estar pelo menos próximo a essa onda. Por isso que, independente de qualquer curso, é interessante que ele possa acompanhar isso, porque a inteligência artificial vai permear todos os mercados, né? Vai fazer parte. Eu vou fazer um somar com o Elton, né? Eu sendo pai, e é tão interessante a gente pensar nesse ponto, o último ponto que eu trouxe essas pessoas entrando no mercado. Hoje a geração, como é que eles consomem internet, né? Eles já consomem GPT. É verdade. Eles já não sabem fazer busca por Google já buscador. E quando a gente fala disso, como é que as empresas recebem essas pessoas enquanto conhecimento, onboard, já que essas crianças hoje fazem tantos contrapontos e questionam as coisas? Né? Como é que as empresas recebem quem questiona muito, quem que é de largada, né? A gente falava antes da gente começar aqui, da velocidade com que essas pessoas querem retorno. Né? Então é algo para se pensar já, e as escolas já se preparando e moldando e trazendo. A gente tem uma disciplina que é robótica, minha filha inclusive faz, que faz parte do dia a dia. Só que em paralelo a isso, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de e talvez nesse momento é o momento mais crucial, que é interagir com prompt. A gente já falava que nós somos o país que tem deficiência de interpretação de texto, né? E agora a gente entra numa era de prompt, onde você pede tudo por prompt. E por outro lado você fala, ok, a máquina consegue identificar o que eu estou pedindo. Mas ainda assim a gente tem um gap aí que é melhorar as nossas relações de comunicação. A tecnologia continua avançando, mas a comunicação ainda continua centro e continua principalmente com as crianças agora que vão ser os profissionais daqui a pouco, né? Ontem eu estive num evento, inclusive falando de educação de uma grande escola de negócios aqui em São Paulo, e o palestrante lá ele falava sobre isso, né? Que com essa nova era aí da inteligência artificial, o que vai ser exigido muito das pessoas é criatividade e a capacidade social, né? A capacidade que você tem de agregar, de se conectar com as pessoas, de compreender as pessoas, juntar as pessoas em prol de um objetivo comum. E eu acredito também que, e aí, né, isso é o que o palestrante estava falando, e eu acredito que a questão da IA, tem muita gente que, na minha visão, com pensamento retrógrado, que fala, mas a IA vai roubar o emprego das pessoas, e no final, a IA, ela traz a não robotização das pessoas, que é você subjugar o ser humano, né? A capacidade que o humano tem de criar, de raciocinar, de, a partir dos seus sentimentos, descobrir coisas novas, você consegue dar potência para isso, tirando dele as tarefas que uma máquina pode fazer, né? Que um robô pode fazer. Sim. Vocês acreditam nisso também? Vocês acreditam que realmente com a IA a criatividade e a capacidade de sociabilizar das pessoas é o que vai destacar os novos profissionais no mercado? Vai. Assim, são duas coisas diferentes, eu acho, sabe? De novo, outra pesquisa, teve uma pesquisa do MIT que eles fizeram essa questão aqui. Eles pegaram pessoas que não eram criativas e pessoas que eram criativas e colocaram elas para usarem o ChatGPT e avaliaram os resultados. As pessoas que já eram criativas tiveram resultados de 12 a 14 vezes melhores do que as pessoas que não eram criativas. Ou seja, quem já é criativo e vai utilizar
o ChatGPT, ou IA, ou essas novas tecnologias que estão surgindo, vai ter uma vantagem muito grande. E uma coisa que, até passando do criativo, é o seguinte: quanto mais repertório e inteligência você tiver, mais você consegue extrair dessas ferramentas. Isso é fato. Então, uma pessoa que consegue articular vários assuntos, tem domínio sobre vários temas e consegue, no fim, usar aquela inteligência, porque é um QI altíssimo que já tem ali. É como se você tivesse o Einstein do seu lado, você pode perguntar o que você quiser para ele. Agora, você pode perguntar para o Einstein, sei lá, se existe a lei da gravidade, ou você pode perguntar para ele te ajudar a resolver um problema do dia a dia. É verdade. Então, quanto mais inteligente, melhor você é. Só que, em paralelo, você falou da questão social. Eu acho que essas ferramentas elas vão causar o contrário. Não que quem tiver capacidade de socializar vai ser melhor, mas que elas vão criar uma exclusão social muito grande. As pessoas vão ficar cada vez mais embutidas no seu mundo, com seus problemas, com as suas soluções, e vão socializar muito menos. Tanto que a terceira ou quarta maior indústria com previsão de crescimento para os próximos 10 anos é a indústria da solidão. São robôs, são bonecas, são todas essas coisas, até psiquiatras colocando dentro da IA. Então, essa indústria da solidão que o mercado americano chama, é a terceira ou a quarta maior indústria com projeção de crescimento. Então, sim, pessoas criativas e pessoas inteligentes. Então, eu estou tirando só o criativo, eu quero trazer como repertório. Você ter uma inteligência, você usar ali, articular, explicar. E pessoas com capacidade social, por quê? As pessoas com capacidade social, elas vão conseguir, primeiro, entender os problemas que afetam várias pessoas. Quanto mais problemas que afetam várias pessoas elas conseguem resolver, melhor as empresas, os produtos e serviços que elas entregam vão ser. Ok. E também vão conseguir reunir mais pessoas em torno de um objetivo, em torno de um propósito que é o fim de uma empresa. Em paralelo, vão ter pessoas muito introvertidas que vão viver a vida aqui usando essas plataformas com vários recursos, várias coisas, e vão consumir a indústria da solidão. Sabe? Incrível. Evandro, Cenário. muito bom essa linha que o Elton trouxe, mas vou voltar um pouco lá, né? Tava falando da minha filha, mas teve uma pesquisa da Harvard Business Review que ela fez com alunos de MBA. Então, existe uma empresa de logística, a Amazon, e aí vocês vão tentar resolver um problema dos motoristas que eles têm enquanto eles usam o aplicativo e não conseguem fazer a entrega ao cliente. E aí, nessa jornada, traz a experiência do cliente também. Aqueles alunos, aquele grupo que fez usando, e acredito que o modelo tenha sido o GPT, eles conseguiram um cenário, os alunos que não usaram inteligência artificial, de fato, eles foram melhores. Mas por que eles foram melhores? E aí, acho que o Elton trouxe ali na jornada, e é o que a gente tem que tomar bastante atenção, principalmente com as crianças, né, que estão indo para o mercado daqui a pouco, que é percepção, empatia, tudo isso que a gente ouve, né, as buzz do mercado, mas de fato existe. Aquele grupo que não usou a inteligência artificial, de fato ele discutiu. Ele discutiu o que o motorista passava de raiva, vamos dizer assim, ali com o aplicativo dando a rota para ele. A gente que tem mais 20 anos de profissão, a gente usou a lista amarela. O guia mapográfico usa esse aí, aquele azulzão lá. Quantas vezes a gente... Uberlândia era guia 6. Quantas vezes a gente tá no Uber e aí você fala, caramba, velho, por que ele não usou esse caminho? E assim, ele tá seguindo, e assim, os motores de Uber já são drivados em A. Exatamente. Isso é fato. Né? Algum outro já traz outras rotas. Mas o ponto aqui, só para eu fechar, desse time que fez sem inteligência artificial, eles conseguiram ser muito mais assertivos na finalização junto com o motorista. Ou seja, eles resolveram o problema do motorista e entenderam, ao passo que o outro grupo que seguiu piamente, cegamente com o GPT, ok, tá aqui o problema, tá aqui a solução. Não é só isso. É que o GPT assume, né? E ele vai mais frio, né? Vamos dizer assim. Porque ele assume que tal coisa está acontecendo, que sempre é verdade. Mas até complementando aí, por exemplo, a gente fez um aplicativo em 2019, mais ou menos, para um operador de telecom, que era para os técnicos fazerem instalações de banda larga não, fibra ótica. De fibra ótica nas casas das pessoas. Então aí tem toda a jornada que o técnico tinha que fazer.
Ele tem que ir lá num ponto, na rua, ligar, levar para casa da pessoa, voltar. E aí, o time de negócio trouxe um requisito de sistemas. Quando chegou o projeto, o que o Fernando fez? O Fernando ficou uma semana andando com os técnicos na rua, vendo como é que era o atendimento, como é que era tudo, e a gente redesenhou o aplicativo inteiro. Por quê? Porque assim, eu tô querendo trazer o paralelo complementar. Atuação humana, né? Porque assim, não é o problema não é a inteligência artificial em si, é a preguiça e aquela questão que eu falei da solidão da pessoa assumir que ela sabe de tudo, que ela entende de tudo e que o ChatGPT falou é verdade. Então assim, aí volta naquela questão. O cara se colocou no lugar do outro, foi lá ver o que era, se era verdade mesmo, porque todos os problemas são muito fáceis de resolver sentado numa cadeira no ar-condicionado. Nossa, tem problema de tudo. É igual vai pro boteco, o pessoal começa a discutir política, você sai de lá, né? O Brasil tá resolvido, os Estados Unidos, a Ucrânia... Não tem problema nenhum. Paz no mundo, todo mundo resolveu. Prosperidade geral. Só faltou chegar nos líderes mundiais. Então, o ideal é que você acompanhe, né? Não tô defendendo a inteligência artificial, nem nada. Mas eu tô querendo falar assim, que o problema final mesmo foi que quem usou inteligência artificial usou só a inteligência artificial. Não se conectou às pessoas. Não se conectou e assumiu, sabia ou assumiu que o que a inteligência artificial ia falar, sabia das coisas. Que aquela premissa era verdadeira e ponto. Nem questionar. E esse é um erro que a gente comete várias vezes com ou sem tecnologia, né? E é interessante, né? Porque quando a gente está usando, né? Quantos de nós... tem pessoas que, caramba, ontem mesmo eu estava no evento e ele falou, cara, se a gente buscava sinal de Wi-Fi, ok hoje. Agora, se eu não consigo acessar um modelo, putz, não ok. Então, assim, a gente está dependente dos modelos. E, assim, a gente consegue escalar muito? Consegue. Mas a gente precisa ainda questionar, né? A gente consegue resolver coisas muito rápidas ali, quem está desenvolvendo, quem está falando de negócio, enfim. Mas se a gente não tiver esse cunho crítico de falar, ok, cara, ganhei 2 horas do meu dia, mas aqui nessa frase eu respondi de forma muito clara e assertiva, a gente não consegue alcançar grandes coisas. Que legal. Com esse assunto, né, inteligência artificial, a gente pode falar aqui muito tempo, mas falando agora ali para o cara que é dono de uma empresa média ou pequena, que vê essas notícias e fica desesperado, né? Porque a gente vê muita gente comentando, olha, se você não estiver aplicando IA no seu negócio, sua empresa vai morrer, vai parar, vai quebrar. Claro que tem muito aí por trás, né? A questão do marketing ali, o cara que está querendo vender ali alguma solução por trás. Mas o que vocês diriam hoje para um cara médio ou pequeno aí, que ele pode implementar, se é que existe algo fácil e rapidamente com um baixo custo? Vocês recomendariam ele começar por onde? Pode falar, depois. Eu diria assim, aquela pessoa que está começando, tecnologia a gente tem, ok? Isso é fato. Primeiro momento, enquanto IA, comece a usar. Você precisa entender que universo é esse. O que é o GPT, o que tantos outros modelos que todo mundo fala. Você precisa entender que, de repente, você tem um dado no Excel, que é muito usual, uma planilha, que se você trazer para o modelo, ele pode trazer grandes insights ali que você não teria num tempo muito curto de pensar. Isso é fato. Custo zero. Custo zero. Então, assim, você precisa usar ele como seu co-criador, co-criar junto com ele. Esse é um copiloto que eu trouxe. Então, assim, co-criar junto com a IA é necessário, desde já. E a gente não está falando de complexidades, é você ter lá receita, despesa, leve isso para o modelo e pede para ele trazer visões para você e você vai evoluindo. Acho que de largada é isso. Agora, sem tecnologia, a gente não pode esquecer que a gente tem que entender fluxo de valor da minha empresa. O que é o fluxo de valor, como é que ele funciona, porque uma coisa que a gente sempre diz, cara, o trabalho que não é visível não é trabalho. Então, independente de tecnologia, você precisa entender como é que esse negócio funciona sem tecnologia enquanto negócio, e aí sim, você traz tecnologia é meio, eu começaria nessa linha, Evandro. Que legal. Uma boa dica, né? Porque aí você tá dando uma orientação ali para um cara que às vezes faz o controle financeiro dele ali no Excel, né? E a gente sabe como é a vida do empreendedor, né? Então, de você ficar com a cara ali no negócio, você não tem tempo às vezes de fazer uma análise um pouquinho mais cuidadosa de certas coisas, e você tem hoje o ChatGPT aí,
ou de graça com uma assinatura mensal muito barata para te trazer essas informações. Boa. É porque assim, a primeira coisa que eu queria falar desse assunto é assim, não é marketing. Se a sua empresa não aplicar inteligência artificial, ela vai deixar de existir. Isso para todos, É igual, tem uma frase do Bill Gates que falava assim, existem 2 tipos de negócios, que estão na internet e os que vão morrer. Uhum. Pode aplicar nesse mesmo modelo. Nós temos 2 tipos de negócios que vão usar inteligência artificial E os que vão morrer. A gente sendo empresário, já sabe como é que é. Todo mundo abre a empresa e começa a trabalhar na base da vontade. Sim. Você tem, no começo você tem, né, só uma garrafinha e um sonho, como o pessoal fala. Então, você vai na base... Transpiração, né, pura. Transpiração. Então, você vai na base de, cara, você abre a empresa, você fecha o contrato, você não sabe como é que faz um contrato, você não sabe como é que contrata uma pessoa, você não sabe o que você tem que fazer. Você vai descobrindo tudo. Você vai descobrindo, né? Como diz o povo, você dá o passo, Deus põe o chão. Verdade, nessa tocada aí, você vai indo. Então, a gente sabe muito bem como é que é a realidade de 90%, 95% dos empreendedores brasileiros. E às vezes eles escutam falar sobre IA e eles estão, igual você falou, a gente está geralmente sempre muito atolado, tentando fazer a nossa empresa rodar, ou tentando vender, ou tentando entregar. Apagando incêndio, né? Apagando incêndio, fazendo acontecer. Tem que pagar folha, tem que pagar 13º, tem que pagar não sei o quê, tem que entregar para cliente. Então você tá nesse turbilhão. E aí você abre o Instagram, tá lá o cara falando, sua empresa vai deixar de existir se não colocar IA. Cara, é verdade. Não duvide desse negócio. Busque formas de você colocar no seu negócio. Formas práticas que as pessoas podem já, os empresários, esse empresário que eu tô falando aqui, então se você ouviu, você falou assim, nossa, o Elton descreveu o meu dia a dia. Cara, eu sei porque foi o meu por muito tempo, então eu sei muito bem o que é seu dia a dia. Cara, comece o seguinte, detalhe a sua semana, faz um plano, pega uma folha e separa em blocos de 15 minutos. Coloca tudo que você fez a cada 15 minutos. Fiz isso. Então, de 8 às 20, porque é a hora que o empreendedor trabalha, das 8 às 20 ou das 8 às 22, e coloca lá em blocos de 15 minutos o que você fez, o que você fez. No final da semana, você vai voltar e vai avaliar quais mais se repetiram. Você vai pegar essas que mais se repetiram, vai levar para o ChatGPT de graça e perguntar para ele como que ele pode substituir essas atividades por algo com inteligência artificial. Essa é uma coisa que ele aplica na realidade dele direto. Outra coisa, muito importante. Uma empresa ela tem que ter no mínimo 3 sistemas. Um CRM, um de gestão de processos e um ERP. Então, um comercial, um operações, um financeiro. Se a sua empresa ainda não tem esses, busque soluções para cada um desses 3 sistemas. Porque senão vai ficar tudo em planilha. É muito fácil a gente achar que a planilha resolve. Por quê? Porque a planilha aceita tudo. Você coloca ali, você cria uma planilha, você detalha mais ou menos ali um processo, passa para o seu time e você resolveu um problema, né? Então, pega todos esses processos que estão em planilhas. Se for comercial, pegue um CRM. Tem CRMs baratos e bons no mercado. Pegue um sistema de operações. Também tem alguns sistemas baratos e bons. E pegue um sistema financeiro. Vou falar alguns nomes aqui para cada um, para dicas, mas para as pessoas buscarem e colocar. Então, cara, você quer um CRM? Tem o da RD Station, que é barato. Tem o Pipe Drive. Tem o Zorro CRM. Então, tem esses. Tem o HubSpot, só que Agendor também. Agendor. Então, tem várias soluções de CRM que você pode colocar no seu trabalho hoje em dia, que já vão te dar uma base, uma instrução para você ter dados para daqui a pouco começar a trabalhar aqui como um modelo de inteligência artificial. De operações, tem Monday, tem ClickUp, tem Asana. Então, pega algum que você... Não pegue Trello, não pegue esses que é só Kanban. Então, pegue algum que te dê estrutura, que tem apontamento de horas, que você consegue criar quadros. E pegue um ERP. Os ERPs bons de entrada hoje em dia no mercado, tem o Conta Azul e tem o Omie. Eu acho que são esses dois sim, que são os mais fáceis das pessoas entrar. Então, olhe essas soluções e vá substituindo suas planilhas por essas soluções. Coloque essas soluções na sua empresa. E depois, com os dados e isso daqui arrumado, você consegue melhorar. Então, eu também vejo muita gente tentando buscar solução sem ter feito básico, entendeu? O cara não tem sou o rei do arroz nenhum. com feijão, cara. Não dá. Não dá. Aí
o cara, em vez de... Aí é outra coisa. Também tem um outro cenário que eu tenho alguns amigos meus que são empreendedores. Você vai ver isso aqui, você vai saber que é você que eu tô falando. Que é o seguinte. O cara, em vez de pegar o tempo dele e colocar um CRM, colocar um RP, colocar um sistema de operação, tá vendo como é que faz vídeo do Véu 3 de podcast, ou de torcida, de não sei o quê. Cara, não vai mudar nada no seu negócio. Você tem uma agente de marketing? Não, então para com isso. Coloca seu esforço e seu tempo no que vai mudar a agulha do seu negócio e vai levar ele para o próximo patamar mais próximo do resultado. Para de ficar buscando as coisas que são novidades e estão hypadas na internet, porque aí você só está sendo distraído. É verdade. Colocando energia em coisas que ele não deveria estar pensando naquele momento, né? Ô, Evandro, Sim. perdão, um ponto e aí pra gente fechar o ponto da IA também, para esse pequeno empreendedor, enfim, a gente não pode esquecer que uma vez que você começa a consumir o seu GPT, por exemplo, e você está trazendo dados para ele estar evoluindo, a melhoria é contínua, existe uma memória ali. Então quer dizer que aquilo que você começou a rascunhando hoje, de receita e despesa, e ele te trouxe insights, e aí você começou, e aí principalmente colocar em ação, semana que vem você pode voltar e continuar evoluindo. Esse é que é o ponto interessante. Como ele está co-criando, aquilo não morre ali, aquilo continua. Então amanhã você vai ter um prompt, daqui a um mês você tem um prompt, você viu ele evoluindo ao longo de um mês, ajudando, co-criando com você, e que hoje você chegou no modelo que você teve que evoluir, e não que num simples prompt você já tenha a solução. A gente tem que lembrar disso, porque esse ponto que eu comentou, as balas de prata elas vão existir. Para todas as ferramentas, todo mundo quer vender alguma solução. Uhum. Só que tem uma jornada aí, e aí você faz essa cocriação, entende e acredita, cara, eu vou evoluindo e vou trazendo insights, olha, nessa linha isso aconteceu, não aconteceu, acho que é um exercício bem bom. É um exercício de amadurecimento, né? O cara começa a fazer isso ele mesmo, e com o tempo ele vai aprender tanto, ele vai estar muito mais maduro e vai saber escolher melhor a solução que ele precisa. Porque é evidente que vai chegar uma hora que ele não vai dar mais conta de fazer aquilo. O negócio dele vai crescendo até em razão desse tipo de atitude. E aí quando ele for contratar, ele sabe o que contratar, né? Ele vai fazer uma escolha de um fornecedor de uma maneira melhor. Sim, e assim, o Evandro, é melhor ter um CRM do que não ter CRM. Então, depois que você tem cara, chegou um momento que ela não tá te entendendo, troca. É verdade. Troca. E às vezes você vai chegar num modelo da sua empresa, cresceu tanto que aquele CRM não funciona mais. Você vai ter que trocar e pegar um outro. Às vezes aquele sistema de operações não funciona mais. Vai ter que trocar e colocar outro. É normal. É parte de qualquer mudança de empresa, tá? Porque a única certeza na empresa é o seguinte que você tem, é a dor. Você vai ter a dor se você não estiver vendendo, estiver diminuindo. Você vai ter a dor se estiver do mesmo tamanho. Você vai ter a dor do crescimento. Então, você vai ter que trabalhar com o seu momento ali, ver o que você está fazendo e ver qual que é a melhor ferramenta para aquele momento. Mas essas 3 são essenciais, porque senão você nunca vai sair dos e-mails, das planilhas, não vai ter uma base para você poder colocar a inteligência aqui. Como diz, né? Vai ficar correndo atrás do rabo eternamente. Inteira, atolado. Falando dessa questão, né, de fornecedor, de saber escolher, eu queria também entrar aqui agora nessa questão da relação da Tech com a N, né? Uhum. A gente até falou aqui no início, né, que primeiro as pessoas, e eu acredito muito nisso, quando eu vou fazer qualquer negócio, primeiro eu me conecto com a pessoa. Quem é aquele cara? O que ele acredita, né? Como ele é como empreendedor, para depois a gente pensar em algum negócio. E eu conheci o Fernando primeiro, né, o irmão do Elton, numa comunidade de empreendedores aí que reúne empreendedores do Brasil todo. E o Fernando, cara, né, uma baita de uma figura, um cara super simpático ali e tal. E a gente começou falando de negócio, até teve uma oportunidade que eu dei uma carona para ele, eu achei uma coisa bacana, porque tem aquela galera, né, que se reúne em qualquer lugar e é a coisa mais normal do mundo, o pessoal, não, vamos no bar ali depois. Cara, eu tava morrendo de cansado. E eu falei, a única coisa que eu queria ia pra casa. E aí eu falei, por acaso eu tava perto dele, eu falei, Fernando, tô indo embora. Aí ele, eu também, cara. Eu tenho 2 filhas pequenas em casa, que hoje uma me ligou, eu morrendo de saudade e tal. Eu não vou pro bar, eu vou pra minha casa
descansar, para eu aproveitar, porque o preço que eu pago é muito alto de estar longe dela. Cara, isso aí foi uma coisa que falei, putz, esse cara, né, ali, né, admirável, né, ele falar isso. Bateu os valores, né? Exatamente. E aí as coisas foram evoluindo, a gente falou mais de negócio, ele perguntando mais da tech, eu perguntando mais do negócio de vocês. Ele se interessou muito pelo que a gente oferece, né, como serviço. Sim. Até entramos numa questão lá de tributário, do quanto vocês poderiam economizar alugando os computadores. Eu também super interessado no que vocês entregavam, a questão de colocar automação, de tirar tarefas repetitivas das pessoas, que é o que a gente estava falando, cara, não posso robotizar as pessoas. E o fato é que hoje a Tech é cliente da Eni e a Eni é cliente da Tech. Isso. E a grande pergunta a gente não sabe quem virou cliente de quem primeiro. A grande pergunta é a seguinte: eu também não sei. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Boa. Eu acho que não sei te falar, não. Olha aí, ó, tá vendo? Eu não sei te falar mesmo, não. Sei. Eu acho que a Tech virou cliente da Eni primeiro, porque a gente tinha essa questão tributária, a gente tava mudando o regime. Uhum. E a gente precisava... Vocês estavam no presumindo indo pro real? Não, ou não? Isso mesmo. Estavam presumindo, tava indo pro real. Mas você sabe o que é? A Eni virou cliente da Tech primeiro. Vou falar por quê. Mas assim, por questões de meses, sei lá, uma em junho, a gente começou isso em junho, mais ou menos, e ali, setembro, outubro de 2024, a gente fez a imersão. Eu sei por quê. Porque quando eu fiz a imersão em outubro, eu levei os iPhones, então eu já tinha um contrato. Uhum. Só por isso. Legal. Então a gente já tinha, a gente virou cliente primeiro, mas o que não quer dizer nada. O grande dilema da humanidade está resolvido. Foi isso. Porque você conheceu o Fernando, tipo, no comecinho do ano, no final do... eu não lembro 2023. exatamente, assim. Numa época assim. Aí o Fernando trouxe, ele até me mandou essa discussão dos tributos e tal, acho que ele me mandou um vídeo seu do YouTube. Ah, sim, explicava tudo e tal. Achei bem interessante. Foi, Fernando, só que isso aqui só aplicava pro real. Uhum. E na época, eu tava discutindo com o contador se justificava a gente mudar pro real. Sair do presumido e ir pro real. Aí eu trouxe, a gente acho que tem até o final de março, começo de abril ali, pra poder trocar. Você fazer a opção, Fazer a opção. Aí foi isso mesmo. Aí a gente fez a opção, tipo, no final de março, e aí no começo de abril a gente já fez, porque assim, sinceramente, você falou, realmente, o Fernando tava muito interessado, tava. E a gente tem acho que mais de 40 paredes alugadas com a Tech. Somos muito satisfeitos com o trabalho de verdade. Ajudou muito naquela questão. Por quê? Lembra que eu falei, cara, você tá lá, tem demanda, tem coisas chegando. Então, antes entrava um funcionário, aí a gente tem uma certa parte de estoque de computador lá. Aí entrava um funcionário, cara, eu não lembrava se tinha estoque, se não tinha estoque. Aí, né, tadinha de Isabela, tá até ali, me ligava, ô Elton, tem que comprar computador, porque o fulano entra, e o cara entra amanhã. E aí, nossa, eu tenho que comprar. E o nosso time, ele é 100% remoto. O cara tá lá no Piauí. Putz, aí como é que eu vou... Eu tô em Uberlândia, Minas Gerais. Como é que eu vou comprar aqui, mandar entregar lá e tal? E a Tech resolveu esse problema pra gente. Não só esse, várias outras coisas, mas assim... Realmente, essa daí é uma mudança muito grande. Por quê? Tem dois pontos que as pessoas têm que pensar muito quando olhar esse tipo de solução igual a Tech. Primeiro, porque é um parceiro de confiança. Você consegue escolher ali. A gente é muito bem assessorado em questão de que máquina que a gente precisa. Apesar de a gente ser tecnologia, eu sou do software. Sim. Às vezes, né, minha esposa, esse computador aqui é bom? Eu não sei, cara, não sei. Eu tô por fora do que tem de hardware novo. Uhum. Na minha época de hardware era com a 62500. Entendeu? Então, é outra coisa. Eu não sei, eu parei nos i2, i3, sei lá, eu não sei mais o que é. Os seus da Apple e olha lá. Então, isso aí ajuda muito, é um parceiro que sabe o que tem de novo, o que tá vindo de novidade, o que você pode colocar ali, o que atende seu time. Então, nessa época a gente trabalhava só com MacBook, a gente passou a trabalhar com alguns notebooks, acho que da Dell, sim, Windows, isso. Custo menor. Custo menor, então já ajudou nisso. Já ajudou nessa questão. Tem algumas outras pessoas que a gente ainda trabalha com MacBook porque tem desenvolvimento iOS e precisa ali e tal, não tem problema.
aparelhos de telefone. Então a gente trouxe. Então, assim, você resolveu. Por quê? Mas por que eu tô falando que tinha que olhar duas coisas? Tem toda essa parte da expertise, mas tem a segunda parte que me liberou cognitivamente para não pensar nisso mais. Isso está com o meu time e o time da Tech. Eles estão em sinergia ali. Então, cara, precisa. Eu só olho, realmente, ó. A gente tem tantas pessoas, como é que tá ficando? É volume mesmo, ó. Meu time tá assim, a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa daquele outro. Então, é nesse sentido que a gente olha. Então, isso aí ajuda muito mesmo, assim. Todo mundo que precisar, né, de um hardware, seja de curto prazo, seja de longo prazo, sempre considerar a questão do aluguel, fora, né, a questão tributária que te ajuda ali ainda mais com essa mudança que a gente tem aí. Sim, a é partir verdade. de 2026, questão dos dividendos lá, que é acima de 600 mil, acho, se não me engano, vai ter imposto de renda, Exato. se nada mudar até então. É. Né, 10% de 10%. retenção. É. Então, mas já é um outro cenário, mas um outro motivo para a pessoa poder pensar nisso. Eu lembro que eu tive essa conversa com o Fernando, né? Ele até teve uma oportunidade que mandou lá que vocês estavam com muito Mac lá parado, e aí eu falei, putz, eu vou ajudar vocês a vender isso aí. Conectei lá com alguns caras que compram um aparelho usado, e aí a gente acabou entrando nessa discussão. Putz, cara, isso acaba, né? O quanto tempo você tá gastando de energia para resolver esse tipo de problema, se você podia estar usando esse tempo para se conectar com o cliente, para entregar, para falar com o seu time, que vai gerar valor para o seu negócio. E aí, depois de uns meses que a gente se encontrou lá nessa comunidade, ele veio lá todo feliz com aquele jeitão Fernando, né? De ser lá, Fernando, quem não conhece ele. Me abraçou lá, pô, cara, você não sabe o quanto que a gente tá economizando lá, não sei quantos mil lá por mês, com essa questão da mudança do regime, de contratar como serviço. A gente tem até uma foto. Ele falou, não, vamos ali que eu vou tirar uma foto com você. A gente dando a mão que a gente tá fechando o negócio aqui. Foi mesmo. Eu vou até resgatar essa foto pra gente colocar aqui nessa conversa para ilustrar. Foi curioso. Mas é legal, né, ouvir de vocês como cliente a experiência, como está sendo, que realmente tem resolvido essa questão, né? Eu sempre costumo observar que os clientes nos contratam por diferentes razões, né? Tem cara que olha ali pela questão do financeiro, tem cara que está crescendo muito e ele não quer usar o caixa para comprar computadores, ele vai lá e mensaliza. Tem empresas, né? Por isso que a gente também tem uma grande número de clientes de tecnologia, porque uma característica, a galera trabalhando remoto e a logística num país desse tamanho acaba virando um desafio extra. Pelo que eu vi de vocês, é um pouco de tudo isso. É o pacote tech. Legal, bacana. É isso mesmo. Bom, uma coisa que eu achei super interessante, né, e aí indo para essa questão de quando a gente se tornou cliente de vocês, que eu achei muito diferente, aí até um feedback, eu lembro muito bem quando a gente começou a imersão, né, que vocês, na primeira imersão, acho que foi só o Fernando. A primeira né? foi só o Fernando, a segunda foi eu. E aí ele chegou para mim e ele falou assim, cara, me dá o DRE da sua empresa. Eu, caramba, mas o que esse cara quer ver o DRE da minha empresa? O cara de tecnologia. Acabou de chegar. Acabou de chegar. E aí ele começou a olhar ali no bloco de despesas. E aí ele falou, cara, ele pegou lá uma despesa que, né, se destacava, né, com um valor ali nominal maior e, cara, vamos atacar isso. Por que você tem essa despesa? Vamos começar colocando automação aí pra gente gerar economia para você. Eu achei isso extraordinário, né? Então, realmente é o que a gente estava falando, né, de... a sensibilidade, né, do humano, de olhar lá e, cara, onde é que esse cara pode estar sofrendo mais? Porque o negócio tech é um negócio que demanda muito capital. Ele compreendeu isso e a percepção dele logo qual foi? Cara, eu preciso fazer sobrar mais grana no caixa desse cara para ele comprar mais computador e a empresa dele crescer. Até que não é uma empresa escalável. A alocação em si não é. E eu achei isso espetacular, essa abordagem. E aí, porque assim, desculpa te Imagina. interromper, mas é porque isso daí é até um complemento daquela pergunta que você fez. Exato, Como é que o cara pequeno e médio pode começar? É porque assim, a imersão é a nossa solução, nosso produto para isso. Por quê? Qual que é o problema maior que esse cara enfrenta? É não saber
como que ele vai resolver os problemas de negócio dele usando tecnologia. A imersão é o produto da N, é a solução que a N tem, aonde eu e o Fernando, a gente, ou geralmente, ou eu ou ele, por quê? Porque nós somos os empresários. A gente entende de negócio e a gente entende de tecnologia, né? Eu falei, eu tenho 20 anos de tecnologia, o Paulo também tem, e o Fernando tem ali seus 17, 18, que ele é um pouquinho mais novo. Então, a solução da imersão é isso, a gente pegar o que a gente tem de tecnologia, o que tem hoje, como que está o negócio da pessoa, e eu sei que você, como empresário, geralmente está atolado na operação e não tem tempo de parar. Se você parar ali, seu negócio vai parar. Ou na operação, ou desenhando estratégia. A imersão, a gente vem para a empresa da pessoa, detalha processos e a gente vai criar um roadmap tecnológico, que foi o roadmap que a gente criou com vocês, aonde a gente vai falar o seguinte, cara, não compensa você gastar energia nem com isso, nem com isso, nem com isso. Sua principal dor é essa. O que você precisa mudar de processos são esses, e assim que a tecnologia vai resolver isso daqui. Então, mas é por quê? Porque é muito fácil mesmo, a gente iludir as pessoas com tecnologia. Sim. Muito fácil. O mais difícil é fazer isso. E é onde vai realmente mudar o seu negócio. E eu fiquei muito feliz que você fala assim, cara, eu vi essa diferença, que até foi o que o Paulo falou no começo, assim, onde a gente busca gerar valor, e é isso mesmo. Essa é a cultura, a essência que a gente coloca, é nisso, de tentar pegar quais são os problemas da empresa, não só problema, porque às vezes a empresa não tem problema. Sim. Ela só quer crescer, só, né? Entre 1000 aspas. Mas ela quer crescer, ela está no momento de crescimento. Às vezes ela bateu um teto aqui, ela não sabe como que ela pode crescer. Às vezes você não precisa crescer em faturamento, você precisa melhorar sua margem. Sim. Então são todas essas questões. Então a imersão é a nossa solução para eu vir e acelerar. É como se eu fosse assim, você tá ali trabalhando com uma máquina de escrever. Eu vou te falar o seguinte, não, olha só, vamos digitar aqui no computador, que é mais fácil, você vai entregar melhor. Então é essa a solução aqui, é isso que a gente faz. Não é pegar um produto ali, um serviço de prateleira e fazer o cara se adequar àquilo, né? Não. Olhar de forma diferente para o negócio do cara. Igual eu falei assim, a gente entende os blocos. Então tem CRM, dentro desse balde CRM tem milhares de soluções. Eu falei algumas, então eu sei que você tem seu CRM lá na Tech, a gente tem outros clientes que tem outros CRMs. Mas a questão é a seguinte, é eu saber se seu CRM atende seu momento. Pode ser que não atenda seu momento, vamos supor, dá um exemplo aqui, tem um CRM caríssimo, muito bom, só que a sua empresa não tem nem 20 leads por mês, para que você vai comprar ele? É verdade. Não faz o menor sentido. O contrário, você está recebendo 600, 700 leads por dia, você está lá com um CRM que é muito inicial. Então não vai rolar. Você vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Então assim, a ideia é essa. É até porque a gente acredita, e assim, isso aí eu acredito muito mesmo, que não existe, igual não existe 2 CPFs iguais, ou seja, não existe 2 pessoas iguais, eu não acredito que exista 2 empresas iguais. Porque as empresas, elas podem estar no mesmo ramo, da mesma forma, mas elas não são iguais. A sua empresa, ela é composta de pessoas que estão lá dentro de um modelo de negócio que você vai ter que criar soluções e formas específicas para ela. Então, ou seja, a solução de tecnologia que você vai aplicar na Tech, às vezes tem um concorrente seu da área de aluguel de hardware, pode ser totalmente diferente, porque o momento dele é outro, porque a questão dela é outra. E a imersão onde a gente vem e cria esse mapeamento genético da sua empresa e te dá as melhores soluções para ela. Legal. Bom, você está comentando aí, né, que embora no mesmo mercado as empresas são diferentes. Você acredita que isso também é influenciado pela cultura das empresas? E você enxerga algo similar entre a cultura da Tech, pelo que você conhece da Tech, você já esteve lá no escritório, algo similar entre Tech e N nessa questão de valores, de cultura? Sim. Assim, vou voltar no que você falou do Fernando. Quando você encontrou ele, vocês se conheceram e teve um encontro de valores, e eu vejo muita essa mesma sinergia. Eu acredito muito que assim, a cultura da N vem muito da forma que eu e o Fernando conduzimos as coisas. A cultura da Tech, com certeza, do que eu já conheço, vem muito da forma como você conduz os negócios. Eu vejo no seu time, no Eduardo, na Priscila, na Lívia, na Júlia,
no Fábio, nas pessoas que eu tenho contato que eu já conheci, até mesmo vamos falar com a Dani, com a nossa que account, que era, agora mudou, é Murilo, acho que o nome do rapaz, Rodrigo. Ricardo, mudou, porque a Dani foi pra Canais. É isso aí. Então, tudo que a gente vê nessa questão de tudo vem, querendo ou não, eu acredito muito que a empresa, ela é a extensão do dono. Então, se a empresa está boa, se ela está ruim, é muita extensão do que você está colocando como cultura lá dentro. E assim, cultura, eu estava numa aula semana passada sobre comunicação. E o cara falou uma coisa muito importante. Ele falou o seguinte: quando você está comunicando, é muito importante você evitar palavras grávidas. O que é uma palavra? Que assim, palavra que é uma palavra grávida, né? É a palavra que você tem que desengravidar ela para o outro entender. Né? Tem que fazer o neném nascer. Então, assim, cultura, tem que ser acessível. Isso aí, cultura para mim é uma dessas palavras grávidas. Porque significa muitas coisas. Muitas coisas. Então, assim, aí o que eu tô querendo dizer cultura? Cultura para mim é como você conduz as coisas no dia a dia. Ponto. Então, aí eu vejo muita sinergia entre a Eni e a Tec, porque a nossa forma de conduzir até mesmo a vida e os negócios é similar. Parecer, é verdade. Entendeu? Então, aí eu vejo muita sinergia, as empresas. E até mesmo, até um pouco assim, da história de como a gente conduz o negócio e como a gente faz as coisas no dia a dia. Uma coisa, Paulo, que eu também acho que é importantíssimo destacar aqui, quando a gente estava falando, né, da possibilidade ali de contratar a Eni, eu vi o quanto aquilo poderia agregar no negócio, que a gente já comentou, o negócio de intensivo capital, então eu sempre tenho que ser muito eficiente para entregar um bom serviço, e essa eficiência também se traduzir em caixa para continuar fazendo os investimentos. E aí eu tive uma conversa muito franca ali com o Elton e com o Fernando, falando: olha, cara, eu tenho muita coisa a fazer aqui dentro, e eu gostaria muito que vocês ensinassem o meu time. Tanto que a área de operação e processos dentro da Tec não existia, passou a existir a partir da Eni. Eu peguei 2 caras de TI, um que tem conhecimento em desenvolvimento, um que conhecia muito do processo da empresa, que é o Eduardo, que ele tem uma história muito bacana dentro da Tec, começou como entregador, depois ele começou a embalar aparelho e ele, né, era um dos caras ali de destaque dentro do TI, e a Júlia Kian, que trabalhava na área comercial e entendia muito de CRM. Eu falei, cara, vou juntar esses 3... E a Eni ensinando esses caras, eu consigo dar sequência nessa implementação de inteligência dentro do meu negócio. E eles foram super parceiros, né? Vocês foram super parceiros, Evandro. Nós vamos ensinar tudo no seu time. E isso, né? Essa transparência, essa franqueza e essa transmissão de conhecimento não impede da gente fazer outros negócios. Tanto que a gente, né, até tá fechando aí mais uma sprint para a área de logística, se eu não me engano, porque é tanta coisa ali a ser feito, há tanta coisa a melhorar, que a gente internamente não dá conta. Eu falei, gente, vai lá, e que vocês estão esperando? Fala com os caras da Eni, né? Mapeia lá direitinho o que a gente precisa e traz eles para dentro de novo. E você acredita que essa questão, né, de transparência, ela ajuda também nos negócios, Elton e Paulo? Deixa o Paulo falar, que depois eu vou ter uma outra complementar que você falou. Eu diria que totalmente, né? A transparência, ela começa em que momento, né? Primeiro, cara, ouvir muito, né? A gente está conversando aqui, a gente está se ouvindo muito e, obviamente, a gente vai construindo a conversa junto. Com o cliente não é diferente. A gente constrói essa conversa e é tão interessante. E até falando até de ferramentas, Evandro, é super interessante a gente escolher boas ferramentas, porque é ela que vai dar o drive para o cliente. Por exemplo, a gente escolhe uma das ferramentas que é o Monday, né? Eu já trabalhei com várias ferramentas Enterprise que elas são de fato engessadas, elas têm uma escala totalmente diferente. Quando a gente olha para o Monday, falando mesmo do Monday, a gente consegue trazer percepção para o cliente de que, olha, você tem um fluxo que é reconhecido por você, e como é que a gente materializa esse fluxo?
Ó, então aqui você pode criar suas visões das diferentes unidades da organização, compras, vendas, enfim, mas vamos pensar agora no fluxo. Ah, o meu fluxo de compra, ele acontece assim, ele existe enquanto informações, essas informações. Então bora lá, vamos criar um board para isso. Ah, mas ele se desdobra indo para outra área. Ok, agora vamos conversar as áreas. A ferramenta, ela ajuda muito, no caso do Monday, do cliente. E a gente está falando de um cliente que é uma outra mudança que a gente está vivendo, que são pessoas que não necessariamente precisam conhecer tecnologia, mas elas sabem consumir tecnologia. E o Monday dá muito isso para o cliente, esse poder de consumir. Caramba, então quer dizer que eu consigo construir meu board, todas as colunas, eu consigo criar automações, que são as automações ali que eu já estou começando a enxergar que, caramba, eu faço isso repetidas vezes. E se eu tivesse uma automação que eu consigo, né, a gente está falando de prompt, que eu consigo falar, olha, quando o status for tal, faça isso. Né? E simples assim, é conversacional mesmo. Quando a gente traz isso para o cliente começa a ver valor e ele começa a ser empoderado. E aí, a partir do momento que a gente faz o primeiro fluxo, as primeiras automações, aí você entrega valor e fala, caramba, eu vou dar sequência nisso. A mágica acontece, né? Porque a questão não é deixar o cliente dependente do seu serviço. Uhum. Igual você falou, cara, eu quero que meu time consiga conduzir aqui, porque é igual eu falei, a gente tem a área, vamos supor, quem precisa de velocidade e tem grana para poder fazer aquilo acontecer mais rápido, o que ele vai fazer? Vai buscar outsourcing. Sim. Então, a gente pode entrar até pontual, igual você falou, cara, a gente tá tentando fazer internamente aqui, agora eu preciso dar um gás. Cara, contratar ele, a gente faz um projeto, faz uma sprint, te ajuda a entregar mais rápido, mas você não tem a dependência. Que eu acho que o maior medo das pessoas é essa dependência. Então, a gente chegou nesse modelo, nessa estrutura em que a transferência do conhecimento, da forma de trabalhar, da forma de executar, ela é tão importante quanto o trabalho que a gente faz. Porque senão aquilo lá vai morrer. Acho que assim, a maior queixa que eu tenho das pessoas quando eu vou conversar com elas, de outros empresários que querem aplicar tecnologia, é o seguinte, cara, mas eu já tentei fazer isso aqui 20, 30, 40 vezes dentro do meu negócio e não consegui. Mas por quê? Porque, primeiro, às vezes começou errado, né? Começou já com aquela... assumiu que já sabia o problema e já tinha a solução. Ou segundo, porque não envolveu o time dele e não deu um plano para o time dele depois seguir e tocar. Então, o que você não envolve as pessoas... É verdade. As pessoas não fazem. Ele não caminha, né? Não dá valor naquilo. Você não engaja. Então tem que envolver seu time. E assim, no projeto, nesse trabalho que a gente fez com a Tech, foi muito bom, porque assim, o time estava engajado desde o começo. Trazendo um dado aqui, você sabia que só 5% dos projetos de transformação digital e aplicação de IA dão certo? É verdade. 5. Caramba, isso é alarmante, eu não imaginava. 95% falham. E aí, qual que é o principal motivo desses projetos falharem? É a falta de atrito. As empresas, quando começam a fazer isso, veem o atrito como um sinal negativo. E não é. Na verdade, o atrito, ele é um sinal de evolução. Esse atrito aqui é o que vai fazer mudar. Porque se você só pega um processo da forma que ele é e aplica tecnologia em cima, você só está comprando um fracasso caro. É verdade. É uma coisa que você está fazendo. Então, no nosso processo, a gente teve várias mudanças, igual o Paulo falou aqui, não foi só capacitar o time. Então, você envolveu o time internamente, e eu acredito que parte da imersão também é essencial para isso. Por quê? Porque a gente entrevista as pessoas, conversa com as pessoas, elas relatam os problemas, a gente define a solução. Entende a skill deles. Entende a skill. Aí daqui a pouco, o cara vai ver o seguinte. Tem duas coisas. O cara vai ver o seguinte. Eles estão aqui para resolver aquele problema que eu falei para ele da outra vez. Aí ele está engajado em duas frentes. Primeiro, com a Tech, porque a Tech está preocupada com o problema dele, está resolvendo, e está engajado em achar a solução. Porque ele sabe que ele vai ficar livre de um problema ou de uma situação que ele tem que fazer repetidas vezes. E assim, a condução do atrito no dia a dia foi muito bem feita pelo time. Não é assim, não quero vender que um processo de transformação desse é um mar de rosas. Não. Tem que mudar uma coisa, Sim. Como vem no CRM, o cara preenche né? errado, ele fala que não vai vender, mas ele preenche assim e tal. Então tem uma série de coisas que você tem que comprar e falar assim, vai fazer assim,
Porque a empresa precisa que seja feita assim para a gente poder chegar lá. Então, só 5% dá certo, porque só 5% é disposto a comprar a briga e fazer acontecer. E na Tech é um desses 5% que dá certo. Que bom, fico feliz aí. Eu fico feliz que deu certo e de fato isso mudou muito pra gente lá dentro, mas é claro que fico alarmado de saber que a taxa de adesão é tão pouca, né? Deve melhorar. Você acredita que com o tempo isso tende a aumentar esse índice, Elton? Não sei te falar a verdade assim. É porque não tá na mão, né? Não tá na sua mão. Depende muito do engajamento do empresário, Não, mas das pessoas. eu tento educar já no começo. Sim. Agora, né? Eu sempre vejo se dá certo ou não. Essa pesquisa aí, ela é recente, de outubro. Tem 2 meses, então. Entendi. Mas eu não, sinceramente, eu não sei. O que eu vejo muito é que cada vez mais as pessoas... Tem dois cenários. Tem o cara que já está educado, já sabe que ele vai ter que passar por esse processo. E tem um cara que está esperando chegar uma coisa pronta que ele vai encaixar no negócio dele e vai resolver os problemas deles todos. Sabe? Esse cara aqui é o cara que eu falei lá no começo, que é o que vai morrer. Sim, é verdade. Sabe? E o outro cara aqui que tá, como diz os americanos, tá comendo vidro, ele vai fazer acontecer. Beleza, esse cara aqui eu acho que o percentual de pessoas que vão chegar já educadas aqui, sabendo essa solução e sabendo que tem que passar por isso, vai ser maior. Só que eu não sei se esse percentual de sucesso vai aumentar significativamente, não. Tenho minhas dúvidas. Legal. Bom, nossa conversa está muito boa, né? O tempo passa rápido quando o papo é bom e a gente caminhando aí pro final, né, desse episódio. Queria fazer mais 2 perguntas, né? O que você acredita que foi determinante ali para escolher a Tech naquele momento ali de tirar isso da... Você tinha ali a dor, você entendia que realmente era necessário, mas o que você acredita que foi determinante ali para vocês escolherem a Tech como fornecedor? E o que vocês estão olhando aí para o futuro da Eni? Tá. Sendo bem transparente, o que foi determinante mesmo foi a transparência e a forma que foi explicado, tá? A gente até chegou a olhar alguns outros fornecedores, mas o que foi determinante mesmo foi, primeiro, a proximidade que as empresas já estavam criando, mas isso eu acredito que é determinante até certo ponto também, mas depois foi a transparência mesmo, em mostrar como é que funcionava, como é que era, e em segundo ponto aqui, a segurança que eu tive de que iria resolver o meu principal problema, que era logística versus a skill das pessoas e conseguir entregar e disponibilidade. Porque o meu principal problema mesmo, agora aqui pensando, era tempo de entrega. Porque às vezes um cara entra na quarta, eu preciso que o equipamento para ir na quinta. Porque senão ele tá lá, ele teria que estar produzindo, não tá produzindo. E assim, eu não falo nem só por mim. Às vezes tem um projeto de um cliente que o cliente fecha o projeto, precisa começar e tem prazo e tem coisa, e o cara... Você imagina, o cara fala pro cliente assim, não tô fazendo nada não, porque eu tô sem computador. Meu Deus do céu. Meu irmão. É um probleminha, né? É um certo probleminha. E sobre o futuro da Eni, o que vocês estão olhando para os próximos anos aí em relação à empresa? Vocês, quais são os projetos? Então, como eu falei, a gente está num ponto aqui de inflexão, né? Vamos colocar. A gente acredita cada vez mais que o uso da inteligência artificial vai ser determinante para os sucessos dos negócios. E nós estamos trabalhando muito forte nos próximos anos, para 26 e adiante, em 2 frentes. Primeiro, uma frente que é muito similar ao trabalho que a gente já fez com a Tech, que eu estava falando aqui, que são as imersões, onde a gente vem e entende o negócio da pessoa, um programa de capacitação que surgiu depois da experiência que a gente teve com a Tech, olha que legal, que é um programa onde eu treino o time das empresas para poder trabalhar com as tecnologias de IA e automação que ela precisa fazer. Então tem essa área aqui, que são as imersões, os programas de capacitação e os trabalhos de automação, que cada vez mais as empresas vão precisar, junto com o outsourcing, que eu acho que não vai terminar, mas o outsourcing, eu acredito que ele vai mudar muito nos próximos anos. Para ser um modelo, em vez de homem-hora, vai ser um valor, vai ser em cima de resultado gerado.
Isso daqui a gente já é especialista. Então aqui a gente está tentando entender como é que vai ficar o cenário para poder ver. Mas o que a gente mais quer é ajudar essas empresas, médias e grandes empresas do Brasil, a aplicar essa tecnologia para que elas tenham mais resultado. Esse é o nosso principal objetivo para os próximos anos. Que legal. Eu acho que esse lance da educação, que no final das contas, né, a imersão, você está ensinando o cara, é algo espetacular. E libertador, né, também, porque você, no final das contas, vocês pensam, essa é a minha visão, né, muito diferente do que muitas empresas que acham que o conhecimento é algo que tem que ficar preso. Então, quanto mais você ensina, mais você aumenta a possibilidade de ganhar aquele cara, aquele cliente, porque... e eu tô falando da experiência própria, né? Vocês ensinaram o meu time, mas a gente nunca pensou assim, não vamos mais. Cara, eu quero melhorar o meu time para que a gente consiga, junto com a N, correr, andar numa velocidade mais rápida, mais alta na aplicação dessas tecnologias dentro do nosso negócio. Legal. E tem muito fornecedor que não olha dessa forma, né? Então vocês são inovadores até na forma de agir. Que a gente vê o cliente como um parceiro, sabe? Sim. Não como a gente tá só prestando um serviço. Uhum. Eu e o Fernando, a gente Tá olhando no longo prazo. e assim, no parceiro mesmo, cara, porque pra gente só faz sentido trabalhar com o cliente enquanto a gente estiver gerando valor pra ele. Se o cara tá trabalhando com a N só porque, vamos supor, eu não ensinei uma coisa pra ele, qual que é o sentido desse cara trabalhando comigo? Sendo que, em breve, ele vai conseguir usar uma IA para poder aprender isso aqui em minutos. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu não tenho vantagem competitiva, não tem nada. Não faz o menor sentido. Isso é óbvio, mas tem muita gente que não pensa desse jeito. Eu sei. Ô Paulo, deixa eu te fazer aqui uma provocação para a gente fechar aqui a nossa conversa, né? Você conhece o Elton há muito tempo e suponho que conhece o Fernando também há muito tempo. Eu tenho a visão deles que são caras incríveis, mas de perfis completamente diferentes. Como empreendedores, né? O que você destaca de cada um como perfil empreendedor e onde você acredita que eles se complementam? Cara, essa diferença dos dois é fantástica, porque de fato o Elton é um cara extremamente, né? Ele falou bem no comecinho, né? Um cara que conhece negócio enquanto empreendedor e um cara que conhece tecnologia. Isso muda o jogo, né? Você não vai achar facilmente esse perfil. E sabendo disso, eu tendo o privilégio, eu digo, de conversar com ele todos os dias. A gente conversa de tecnologia, conversa de negócio, conversa de cliente. E aí só aí a gente já muda como que a gente driva todos os dias, né? A gente veio pra cá conversando no carro, falando de projeto, negócio e tá tudo bem e é assim mesmo, né? E numa velocidade muito rápida. Então, do lado do Elton, cara, é fantástico poder trabalhar com ele, com esse perfil. Muda tudo. Do outro lado, o Fernando, como você comentou, totalmente mais explosivo ali. E aí é aí que entra, porque enquanto o Elton de repente tá trazendo um equilíbrio, vamos dizer assim, o Fernando, cara, não, a gente tem que mirar na lua, né? E aí beleza, e em algum momento os dois se encontram, mas assim, eu diria na vivência com os dois, é isso, o Fernando olha muito pra lua, o Elton chega na estratosfera e os dois se encontram ali. Que legal. Dá um bom equilíbrio. Que bacana. No fim eu resolvo, né? Eu sou mais velho. Me obedece aí. Fica na sua aí. Que legal. Ai, que bom, obrigado, cara. Legal. Obrigado. Bacana, é bom ter esse olhar, né, de fora, vamos dizer assim, né, de uma pessoa ali que não tá no assim, dia a dia, mas... O Paulo, cara, teve privilégio. Eu teve privilégio de trabalhar com ele. A gente trabalhava assim, ó. A gente era desenvolvedor de software. Eu sentava aqui, sentava do meu lado. A gente ficava fazendo desenvolvimento aqui, igual você falou de pessoas, carreira, cara, você nunca sabe quem é o cara que vai trabalhar com você no futuro. Então, assim, a gente conversava já desde essa época sobre entregas, né? Tinha os problemas que tinham lá onde a gente trabalhava, que eu falava, cara, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. No final das contas, vocês estavam fazendo ali um alinhamento de valores e não sabia, né? E isso foi determinante para que vocês, né, estejam aqui assim, hoje trabalhando juntos. E assim, eu tô resumindo, mas, tipo, eu abri a N, o Paulo ficou quase uma década na outra empresa.
Então aí depois Caramba, que ele veio para ele, legal. entendeu? Aí veio trabalhar com a gente nos outros projetos, então tá desenvolvendo aqui com a gente essas as entregas, trabalho, e ele fala que tem um privilégio, eu também tenho um privilégio grande de trabalhar com ele, de poder contar com ele pro desenvolvimento. Tem muita coisa que você falou aí do projeto da Tech, só deu certo, cara. Por quê? Porque ele faz esse papel de repassar o conhecimento, treinar, mostrar ao pessoal que a questão que ele falou do Monday, que então tudo isso, aí eu te falo, voltando aqui, que é a questão da cultura. Cara, a cultura vem do CPF, não vem do CNPJ. É verdade. Vem da pessoa. É verdade. Bom, queria ouvir aí de vocês, né, considerações finais e o que vocês vocês já falaram, né, sobre um cara que é médio, pequeno, por onde ele deveria começar. Que outra recomendação você diria e dariam aos empreendedores médios e pequenos falando de tecnologia? E as considerações finais, algo que vocês queiram aí destacar aqui para a gente encerrar essa nossa boa conversa. Eu diria assim, oportunidade, cara, elas não acabam aqui. Tecnologia, a gente não tem volta. Primeiro, a gente não tem volta de IA, isso é uma crescente. E o fato é, como o Elton comentou ali lá atrás, né, dos grandes movimentos da sociedade que foram acontecendo, e a gente está em mais um, isso não é diferente, e a gente sempre enxergar, cara, se está vindo um movimento tão grande como a IA, a gente tem oportunidade nascendo. Se profissões estão deixando de existir, e elas sempre deixaram de existir, novas estão surgindo. Verdade. Nunca deixe de acreditar nisso, eu diria nessa linha. Enquanto empreendedor, comece a usar a tecnologia. Né? Eu acho que o Elton comentou ali atrás, cara, não tem como você empreender e escalar sem usar a tecnologia. E lembrando, né, experimente sempre. E aí, enquanto empresa mesmo, a gente tem que ser o exemplo. Né? A gente está falando muito de IA, a gente falou muito de IA aqui. Dentro das empresas, a gente tem que falar de IA, a gente tem que consumir IA. Senão a gente também não consegue ser exemplo para dentro da empresa. É verdade. Legal. Eu vou falar um pouquinho até sobre tecnologia, mas é um pouquinho além disso. Meu maior conselho que eu posso dar para o empreendedor médio, pequena empresa agora, é não se distrair. O que você mais tem hoje em dia é distração. Igual eu brinquei, aquela questão do vídeo, cara, mas você pode ficar o ano inteiro só fazendo fuleiragem, ou você pode colocar a cabeça dentro do seu negócio, ver os problemas que você tem e buscar soluções. Só isso aqui que vai resolver você. Nós vamos entrar num momento agora que o que não vai faltar é distração. Né? O próximo ano, ele tem muita distração. É verdade. Tem muita distração. Muita distração. Então, se você quiser, você vai passar pelo próximo ano distraído. Não se distraia. Coloque a cabeça no seu negócio, veja o que precisa resolver e busque soluções de tecnologia. Se eu falei CRM, operações RP, e você não tem nenhum deles, você tem um monte de planilha colorida, substitua suas planilhas por esses sistemas, comece por isso. Depois você vai colocar, você pode começar a usar o GPT no dia a dia, como o Paulo falou, como um copiloto. Vá alimentando ali para ele. Se você, igual você falou de DRE, tem algumas inteligências artificiais, por exemplo, o Claude, ele tem uma extensão para o Excel, você cria modelos financeiros completos lá. Fluxo de caixa descontado, previsto e realizado, ele faz toda uma análise que um analista financeiro poderia fazer com você. Então, se você não conhece sobre essas finanças, corra atrás do que você não quer. Não se distraia, porque distração é o que não vai faltar. Então, nada vai te trazer mais retorno do que você olhar para o seu negócio, ver os problemas, reunir seu time e buscar a solução. Não está lá fora, não está no mercado, não está no presidente, não está na taxa de juros, não está em nada. Está dentro do seu negócio. Dentro do seu negócio. Nada disso tem tanto poder para mudar as coisas quanto você no seu negócio. É verdade. É fácil, às vezes, a gente, né? E é da natureza do ser humano terceirizar a culpa. Né? O cara fala, é o governo, é isso, é aquilo, é o sol, é a lua. Mas as soluções e os problemas estão dentro do nosso próprio negócio. Basta o cara realmente ter essa disposição de enfrentar, olhar para os problemas e não se distrair. É porque dói, cara. Fugindo, dói exatamente. dói mesmo, às vezes é até uma fuga.
Bom, senhores, Obrigadão, no Ivan. protocolo aqui, os Que caras isso. saíram lá de Uberlândia para vir bater um papo com a gente, foi muito bom, admiro demais vocês. Obrigado, eu admiro Peço aí você. para que a nossa audiência siga no Arroba Instagram Elton Valentini. e a N. Arroba N Soluções. Legal. ENE Soluções. Legal. Paulo, você quer deixar aí suas redes sociais para o pessoal? Ó, tô lá no seguir? LinkedIn, tô Legal. sempre aberto a conversar. Como o pessoal te acha? Paulo FCs. Paulo F. Cis. Sapo, igreja, sapo. Legal, Cis. bacana. E Mais segue uma a Tec vez, também, né? segue a Tecmobile, arroba Tecmobile Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Fiquei muito feliz, Eu honrado agradeço. aí com a participação de uns caras que ajudaram e ajudam muito a Tec no dia a dia. Sempre à disposição. Exemplo de grandes empreendedores. Muito obrigado e até a próxima, Obrigado. pessoal. Até mais. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, valeu.